Galera, chegou a hora da nossa dica cultural aqui no Conexão Unipam. Então chega mais, que hoje nós vamos falar sobre o livro O Professor, de Cristóvão Teza. E quem deu essa indicação aqui pra gente foi a Mara Patrício. Ela é formada aqui no Unipam em Letras, né, Mara? Ela é mestranda também na área de literatura, professora de literatura, um currículo enorme. E é um prazer recebê-la aqui para falar sobre literatura, Mara. Muito obrigada. Igualmente, Larissa, é um prazer muito grande estar aqui com você para a gente falar de literatura, que é um ótimo tema. Isso aí. Então vamos começar, né, falando a respeito do Cristóvão. Fala um pouquinho por que você escolheu, né, este autor e também um pouquinho da vida dele, né, como que é esse estilo de literatura. Então, o Cristóvão Teza é um autor contemporâneo. Ele nasceu em Lages, em Santa Catarina, mas foi muito criança para Curitiba, onde ele mora até hoje. Ele foi um professor durante muitos anos, trabalhou com a língua portuguesa, tanto que produziu muito material didático, né? Ele é muito conhecido pelos livros didáticos dele. E depois, na universidade, ele também atuou como professor durante 20 e tantos anos, e aí foi produzindo a literatura, que foi, então, o caminho que ele escolheu para seguir a vida. E ele é hoje um autor, assim, conhecido, premiado, é um autor que tem livro já indicado para vestibular, e neste livro ele conta uma história muito, muito interessante. Então vamos falar sobre essa história, né? Para começar, quem é esse professor aqui que Cristóvão Teza fala neste livro, Mara? Então, o personagem, ele chama Eliseu, é o professor Eliseu. Ele trabalha numa universidade há 30 anos e a narrativa começa porque ele vai receber uma homenagem naquele dia. E ele trabalha nessa universidade como professor de filologia românica. Nesse convite que fizeram a ele para receber essa homenagem, ele começa então o dia pensando no discurso que ele vai fazer. Ao pensar nesse discurso, escolher bem as palavras para ele fazer um bom discurso, ele começa a puxar pela memória e vai lembrando de coisas boas e ruins da vida dele, tanto pessoal quanto profissional. E aí ele traça uma longa narrativa muito interessante. Legal. E tudo isso, então, toda essa história se passa em apenas um dia, né? Apenas um dia, é na hora que ele acorda, já, né, preocupado com o discurso, até quando o livro encerra, quando ele está se dirigindo à universidade no momento da homenagem. Isso é muito bacana. E fala pra gente mais a respeito dessa narrativa, né? Como que ele vai relembrando, vai trazendo essas lembranças à tona? Ele vai lembrando da vida pessoal dele. Ele era casado com a Mônica, que era uma bancária, mas ele considerava aquele casamento meio morno. Ele tem um filho, mais de 20 anos, mas ele vive um conflito muito grande com o filho vai embora para os Estados Unidos, o filho é gay, vai embora para os Estados Unidos, ele fica muitos anos sem vê-lo, mas isso aí é uma coisa que o entristece bastante. E ele também acaba, na universidade, se envolvendo com uma aluna, a Terese, e, enfim, essas histórias paralelas desses outros personagens, né, orbitam nessa busca do significado da vida. É o que ele fala, né? Que ele quer buscar um significado para a vida dele. E ele vai lembrando, puxando a memória e, nesse meio tempo, as coisas vão acontecendo no Brasil também, como a ditadura militar, as diretas já, a morte do Ayrton Senna. Tudo isso é citado durante os acontecimentos que ele vai lembrando. E você falou aí um pouquinho sobre esse contexto histórico e tal. Qual que é a relação dele, né, com isso? Você disse que é pano de fundo, você falou que ele é um professor que, na verdade, talvez está um pouquinho ali, né, no tempo, um pouquinho só, bem atrás. Como que é isso? Tem essa observação, né, dele ser um professor de filologia, né, românica, e isso coloca ele como um clássico. Então, o que acontece? Ele meio que é meio fora mesmo, assim, talvez ele é um pouquinho afastado dessa modernidade, né? Enquanto as coisas na parte histórica do Brasil vão acontecendo e que são mencionadas na narrativa, ele tem ali também na universidade um amigo, um professor, o José Veras. É esse professor que vai trazendo a ele as informações. Olha,
teve uma manifestação por conta das diretas já, ou olha, por conta da ditadura e tal. E ele não se acha com nenhuma autoridade para se posicionar perante isso, né? Então ele tenta ficar um pouco alheio, ou mesmo às vezes ele dá uma resposta que o coloca como reacionário mesmo, mas é assim que ele vai participando, né, do contexto histórico na medida que as coisas vão acontecendo. Legal. Você falou também a respeito dele estar buscando um sentido para a vida dele, né, diante desses conflitos familiares, de tudo isso que ele vai lembrando. E eu quero até que você fale a respeito. É essa homenagem que desencadeia isso, porque, né, e ao fim ele encontra o sentido ou não? Isso é spoiler? Conta isso para a gente, por favor, Mara. Então, o spoiler eu não vou dar não, mas assim, enquanto ele vai lembrando, ele vai refletindo. O próprio Cristóvão Teza tem uma entrevista em que ele fala que a literatura serve para que a gente dê respostas. E para ele, para o professor Eliseu, ele procurou um sentido na vida assim. Custava muito a ele, inclusive, pensar nessa questão de buscar um sentido na vida, porque foi o filho dele, inclusive, com quem ele tinha tanto conflito, que mencionou isso um dia para ele. Mas ele fica feliz com essa homenagem. A princípio, ele acha que ele nem é merecedor disso, mas ele fica muito feliz com essa homenagem. E a gente vê que, de alguma maneira, nessa linha, o livro ganhou uma crítica muito positiva, porque menciona, inclusive, que ele tem um traçado proustiano, porque o Marcel Proust sempre trabalhou com a questão da memória, né? Então, nessa reflexão que ele faz, e a princípio ele nem se acha merecedor dessa homenagem, no final ele já vai mais conformado de que sim, ele merece essa homenagem e vai feliz para recebê-la. E acredito, né, aí é o meu ponto de vista, que ele encontrou sim um sentido para a vida. Ah, que bom, isso é muito bom. Então, só para a gente finalizar, né, sobre o livro aqui, Mara, o que você acha que mais chama a atenção nesse livro e que pode deixar de mensagem, né, para o leitor, para o pessoal de casa, que ainda não conhece e vai ler o professor? O que esse professor ensina para a gente? Primeiro que, assim, a história é muito interessante pelo contexto da proposta de se refletir sobre esse sentido da vida, né? É uma indicação interessante para os alunos de letras, né? Porque, inclusive, como professor de filologia, ele faz algumas análises até interessantes e até engraçadas durante o livro, então a gente consegue lembrar de quando a gente estava lá estudando isso ou aquilo, né? E a mensagem que fica é essa, né? A memória é importante, ela nos traz uma grande oportunidade de refletir sobre esse sentido da vida. A escrita, a narrativa é muito interessante porque ele vai numa cadência de ir e vir, né? Fazendo com que você se envolva profundamente, inclusive tem até um pouquinho de suspense, porque o dia vai passando e você pensa assim, está chegando a hora da homenagem e ele nunca que vai para essa universidade. Mas esse, o sentido da vida, acho que todos nós buscamos, né? Muito bom, eu adorei a dica, Mário, espero que o pessoal de casa também tenha gostado. E até interessante você dar uma dica falando a respeito do professor e também de literatura. A gente sabe que você é uma apaixonada pela literatura, né, como eu comentei no início, e até desenvolve um trabalho nesse sentido, com formação de professores, né? Explica um pouquinho para a gente, tanto esse trabalho, como também um pouquinho do seu mestrado e da importância, né, da literatura na vida acadêmica. Então, Larissa, eu penso assim, todos nós, professores em especial, né, o estudo para nós tem que ser uma constante. Mas um mestrado e um doutorado, às vezes, claro, agrega ao nosso currículo, à nossa vida acadêmica, mas o principal disso tudo é ter entusiasmo. Não adianta você ter ali, né, um título de doutor de linguística, de estudos literários e não ser um entusiasta daquilo que você pratica. Então, a questão da formação de professor, a minha proposta é essa, trabalhar com a formação de professores para entusiasmá-los, para acrescentar a eles ideias novas. O professor tem que ser criativo
ideias novas para se levar para dentro da sala de aula. O professor precisa ser entusiasmado com o que ele faz, gostar do que ele faz e levar isso para dentro da sala de aula, né? Então, você tem que ter o livro na mão, levar esse livro para dentro da sala, né? Dividir com os alunos, dividir com os colegas. Eu acho que o entusiasmo é um fator fundamental para você levar a sua vida docente. E aí, quem interessar, estou às ordens, vou deixar o meu contato, o meu e-mail de contato, e podemos fazer boas formações com professores das escolas de Patos de Minas, falar para alunos de ensino médio, estou às ordens. Ótimo. E até é interessante você falar a respeito desse entusiasmo, principalmente agora, né, que a gente vê os professores passando por tantos desafios, igualmente os alunos, né, que tem que se adaptar aí a novos formatos. Então, é tudo muito novo e o entusiasmo, né, é o que segura, é o que segura. É muito interessante. Olha, muito obrigada, então, mais uma vez, Mara, pela sua participação. A gente espera novas dicas, né, e novas oportunidades de conversar aqui com você. Às ordens. Muito obrigada. Valeu. Gente, então é isso. É assim que nós encerramos o Conexão Unipan de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço bem apertado e até a semana que vem.